Olá, você que me segue aqui no canal Verdade que Liberta, eu sou Marcos Antônio. Estamos aqui para mais um vídeo nesse canal e hoje vamos dar continuidade ao tema do nosso estágio, do meu estágio que estou realizando pela Faculdade Uninter. Estágio esse que estou abordando o livro de Atos dos Apóstolos e a sociedade greco-romana. No vídeo anterior, eu aqui abordei algumas citações históricas que comprovam a veracidade do livro bíblico, o livro de Atos dos Apóstolos. E agora nesse vídeo eu quero falar um pouco mais para vocês a respeito da sociedade greco-romana. Nós já vimos muito sobre o livro de Atos, falamos um pouco a respeito do apóstolo Paulo, nós falamos um pouco também a respeito do evangelista Lucas e outras informações relevantes. Hoje nós vamos nos deter apenas como que era a sociedade da Grécia e como também era a sociedade de Roma, para nós entendermos então, sobretudo, como viviam os romanos no primeiro século depois de Cristo e a influência grega helenística no mundo antigo, na Idade Antiga. Então, nesse vídeo de hoje, convido você a estar, então, mais uma vez viajando na história. Vamos voltar pelo menos mais de 2000 anos atrás para nós, então, entendermos como era o dia a dia na época em que os apóstolos, em que o livro de Atos foi escrito pelo próprio Lucas, né, que no vídeo anterior também eu falei sobre a autoria do livro de Atos. Muito bem. Então, para nós começarmos, né, eu deixei uma citação para trás no vídeo passado de William Hussey a respeito da historicidade do livro de Atos. Eu quero agora, nesse vídeo, aproveitar e ler aqui para vocês, né, para nós fecharmos essa parte da historicidade do livro de Atos. Essa citação eu escrevi aqui, é uma citação do William Hussey, que no vídeo passado eu falei que ele era a maior autoridade em história antiga do primeiro século da nossa era. E depois que ele faz uma excursão na Ásia Menor para tentar coletar informações, dados citados por Lucas no Evangelho e também no livro de Atos, né? A princípio para refutá-los e depois, quando ele termina essa viagem, ele não é mais um cético, mas agora é um crente. Depois dessa excursão na Ásia Menor, William Hussey conclui seu trabalho dizendo o seguinte: eu posso afirmar com absoluta certeza que comecei esta investigação sem uma ideia preconcebida em favor da conclusão que procurei demonstrar ao leitor. Na ocasião, não era o meu propósito estudar o assunto minuciosamente, mas, mais recentemente, eu me vi em contato com o livro de Atos, tendo como uma autoridade sobre a Ásia Menor em questões de topografia e de usos e costumes da antiguidade. Para mim foi ficando cada vez mais claro que em inúmeros, melhor dizendo, detalhes, a narrativa revelava ser maravilhosamente verdadeira. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que quando ele começa a sua viagem para a Ásia Menor, ele não teve como objetivo tratar de forma minuciosa o que havia escrito no livro de Lucas e de Atos, né, sobre a topografia do lugar. Ou seja, cidades, países, ilhas, nomenclaturas no livro. Então, dados esses que são presentes nas obras de Lucas, né? Continuando aqui. Para mim foi ficando cada vez mais claro que em inúmeros detalhes a narrativa revelava ser maravilhosamente verdadeira. Aliás, principiando com uma ideia de que a obra era essencialmente uma composição do segundo século e jamais aceitando que os seus dados refletissem as condições do primeiro século. Pouco a pouco vim a descobrir nesse livro um útil aliado na investigação de alguns pontos obscuros e difíceis. O que Hussey está dizendo é o seguinte: a princípio, muitos estudiosos da época, os pais da igreja, eles criam que o livro de Atos ele foi escrito só no segundo século, por algum pai da igreja. Só que Hussey, ele, ao ver todas as afirmações de Lucas
sobre 54 cidades, 32 países, 9 ilhas, sobre títulos nominais que haviam na época do primeiro século, como procônsul, por exemplo. Então, esses dados nos deu a certeza hoje, né? Deu a certeza para Hans e nos dá hoje para nós que estudamos história, de que o livro de Atos realmente foi escrito no primeiro século da era cristã, da era comum. Então Hans ele termina o seu trabalho falando acerca do livro de Atos, do Evangelho de Lucas e comprovando a veracidade dos mesmos. Muito bem, então foi essa citação que eu deixei para trás no vídeo anterior e agora estou aqui colocando para vocês, tá bom? Muito bem. Vamos falar um pouco sobre Grécia e Roma. Duas civilizações maravilhosas. Quando nós estudamos, nós entendemos o quão importante é para a história da humanidade, entendemos um pouco sobre a Grécia e também sobre Roma. Quando nós estudamos a história antiga, isso eu vou reforçar mais uma vez, acho que eu deixei frisado no vídeo anterior também, quando se trata de história antiga, nós temos fragmentos de história. Nós trabalhamos com fragmentos, uma citação ali, um dado arqueológico aqui. Então, quando se trata de história antiga, a gente não tem todos os elementos, todos os documentos, melhor dizendo, disponibilizados para os estudiosos de história, né? Para quem é formado em história, para quem é historiador, pessoas que também são amantes da disciplina. Quando se trata então de antiguidade, né? Então nós temos alguns relatos esporádicos, né? Uns mais completos, outros menos completos, mas é assim que nós tratamos da história da antiguidade. E é mais desafiador para quem estuda história como eu, né? Quanto mais foi o tempo passado, né? Quanto mais remoto for a época, mais desafiador é para o estudante de história absorver informações daquele período. Se, por exemplo, eu na faculdade eu aprendi que nem mesmo nós que vivemos no século XXI, a gente aprende tudo que há na sociedade, né? Então, se há uma dificuldade para nós contemporâneos do século XXI de entendermos tudo que há na política, por exemplo, na economia, na religião, na sociedade em geral, imagina então você estudar sobre a história da antiguidade. Então, reforço, né? Quando se trata desse assunto, né? Então a gente tem ali poucas informações a respeito do dia a dia, mas o pouco que nós temos já é o bastante, já é o suficiente para nós entendermos ou pelo menos termos uma noção de como era a vida, no caso do tema que nós vamos tratar hoje, a vida dos gregos e também dos romanos ali daquela época, do século I e até um pouco antes também. Muito bem. Então nós vamos estar adentrando diretamente sobre a história da Grécia. Vamos falar um pouquinho da Grécia e depois vamos falar de Roma e damos mais detalhes sobre o dia a dia dos romanos. A Grécia ela era composta por cidades-estados e algumas delas se destacavam, como por exemplo Atenas, Corinto, Esparta, Tebas, né? São cidades que se destacaram no período da Grécia clássica. E as guerras que houve de forma interna dentro do país fez com que a Grécia, após ter vencido a Medopérsia nas guerras médicas, então a Grécia ela passa por um período dentro do seu país de instabilidade política. Daí você tem a Guerra do Peloponeso, né? A Guerra do Peloponeso teve as guerras médicas em 431 a.C., onde a Grécia derrota a Pérsia, mas também em 404 houve a Liga do Peloponeso, onde estourou uma guerra. Então você tem Atenas contra Esparta, né? E essas duas cidades-estados que disputavam sobre a polis grega para decidir se qual delas seria a mais forte, a mais imponente das cidades gregas, né? Termina então com a derrota ateniense no fim, né? Esparta vence a primeira batalha, Atenas revida, vence, e depois no fim a Esparta vence de novo, né? Numa melhor de três, digamos assim. Igual foi a guerra dos gregos e dos troianos, né? Que foi numa melhor de três, né? Os gregos venceram a primeira batalha, os troianos a segunda, e depois
os gregos vencem finalmente, né? E a princípio, né, a respeito da Grécia, estou falando de um tempo que não é contemporâneo ao tempo de Atos, mas para nós dar uma introdução a respeito desse tema e também para nós termos um maior entendimento da rotina que era na época do primeiro século. A Guerra de Troia, por muito tempo, ela foi questionada por muitos acadêmicos, por muitos estudiosos. Só que foi-se comprovado que a Guerra de Troia não foi apenas uma mitologia escrita por alguém, mas sim foi um fato que aconteceu. Há quem diga que foi encontrada uma máscara mortuária do rei Agamenon, e isso foi a prova cabal para que a Guerra de Troia deixasse de ser apenas um mito, uma mitologia, e então passasse a ser uma história factual, né? Uma história que realmente aconteceu, né? E talvez você já sabe um pouco da história de Troia. Na cidade de Troia eles tinham o cavalo como um deus para eles. E os gregos, ao serem derrotados pelos troianos nessa batalha, os gregos, teve Ulisses ali, um dos camaradas, um dos soldados gregos ali, teve uma ideia de colocar um cavalo de madeira gigante dentro de Troia, enquanto a cidade estava em festa ali, festejando a vitória sobre os gregos. Nesse cavalo de Troia, né, daí muitos soldados gregos estavam dentro ali, e muitos outros ficaram fora da cidade, além dos portões de Troia. E daí a história fala que enquanto os troianos ali comemoravam, se embebedavam e estavam curtindo a vitória sobre os gregos, aí então os gregos pegaram os troianos de surpresa, e daí vem a expressão presente de grego, né? Ou seja, os gregos deram um presente, que era um cavalo de madeira para os troianos, que era um animal sagrado para eles, assim como como é hoje em dia a vaca na Índia, né? Por exemplo, que lá é sagrado para eles. Para os troianos era um cavalo, né? E os gregos, eles fazem essa emboscada e derrota os troianos, mata todos os troianos e a cidade é toda devastada, destruída, né? Então um pouquinho da Guerra de Troia. Mas voltando a falar sobre as cidades-estados na Grécia, então houve as guerras médicas, certo? Que as cidades se uniram, as cidades gregas se uniram para guerrear contra a Medopérsia, mas depois da vitória contra os persas, essas cidades dentro da Grécia começaram a disputar a hegemonia grega. E na Guerra do Peloponeso, que estourou em 404 a.C., ou seja, no 5º século a.C., então Atenas e Esparta estavam disputando a hegemonia grega, a polis grega na civilização. E por fim Esparta vence Atenas. E quando Atenas perde, então aqui há uma derrocada da democracia ateniense. E quando acontece isso, então a instabilidade grega começou a tomar conta, né? E os macedônicos, que era um país ao norte da Grécia, começou a estar de olho na Grécia. E aí começa então os macedônicos a se introduzirem na história da Grécia. Então Esparta por um tempo foi a polis, aí Atenas também por um tempo, aí você tem a cidade de Tebas, a Tebas grega, né? Tinha Tebas no Egito também. E também com essa instabilidade, você percebe que os macedônicos já estavam de olho, e em 338 a.C. houve a Batalha de Queroneia, que na verdade, quando os macedônicos decidiram invadir a Grécia, né, e tendo o seu rei Filipe, pai de Alexandre o Grande, que nós vamos falar um pouquinho depois, Filipe ele invade a Grécia, né, e não encontra muita resistência, até porque por causa da Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra interna, isso enfraqueceu militar e politicamente a civilização grega. E em 338, então houve a derrota dos gregos para o Império Macedônico, e agora, a partir de então, passa a se chamar o Império Greco-Macedônico. E é aqui que a Grécia agora, a partir de 338, e mais precisamente 336, quando Filipe morre, Alexandre Magno, ou Alexandre da Macedônia, ele assume o trono, que era o sucessor de Filipe, né?
Alexandre é o grande nome desse império. E ele faz com que a filosofia grega, a cultura e a arte grega, que os macedônicos já admiravam de um certo tempo, essa se espalhassem pelo mundo da época, o mundo conhecido da época. Então aqui nós percebemos que em 338, quando os macedônicos invadem a Grécia, eles não encontram resistência, muita resistência grega. Eles já estavam enfraquecidos politicamente, né? E porque havia uma instabilidade política, e também militarmente, porque eles gastaram quase todo o seu poder bélico, armamentista, contra os próprios gregos, né? Contra os próprios compatriotas. E daí a Macedônia se aproveita dessa situação de instabilidade grega e invade o império, ou melhor, a civilização grega. O nome grande, né? O nome mais importante da história da Grécia, nós temos a certeza de que é Alexandre. Alexandre ele teve uma ascensão rápida e teve um governo também considerado rápido. Alexandre o Grande ele assume com 20 anos de idade o Império Greco-Macedônico no ano 336, e ele é o responsável direto por derrotar a Medopérsia de forma definitiva, porque eu falei que houve as guerras médicas um século antes, né, de Alexandre o Grande, mas agora nas 3 batalhas de Gaugamela, Issus, Arbela, certo? 3 batalhas que houve ali entre a Grécia e a Medopérsia. A Medopérsia ela estava no auge ainda do mundo, né? Era a maior potência até então, mas o Império Greco-Macedônico estava ascendendo, estava querendo tomar conta da hegemonia mundial, certo? Então no ano 334, na Batalha de Grânico, essa foi a primeira batalha que houve entre gregos, macedônicos e medo-persas, né, medo-persas, melhor dizendo. Houve a Batalha de Issus em 333 a.C. A Batalha de Grânico, ela, se não me falha a memória, ela foi na Ásia Menor. Daí a Batalha de Issus já foi descendo ali por volta, ali mais ou menos, em meados do Egito, ali Palestina, e em 333. E em 331, isso já no território persa, o atual Irã, a Batalha de Arbela, ou Gaugamela, como diz o historiador Heródoto. Nessa batalha houve a derrota definitiva dos medo-persas e o Império Greco-Macedônico passa então a dominar o mundo daquela época. Era o império mais potente que existiu naquela época, ali a partir de 331 a.C. Tudo isso estou falando para nós darmos uma introdução geral de como se comportava, de como era, melhor dizendo, o mundo daquela época, né? Estou falando de um período, agora em teologia falando, do período chamado de intertestamentário, né? Que foi o período onde, entre o livro de Malaquias, né? Foi o último ali composto do Antigo Testamento, e o Novo Testamento, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento, houveram pelo menos 400 anos de intervalo. E nesses 400 anos de intervalo, nós temos todos esses acontecimentos que estamos tratando nesse vídeo. Bom, então em 331, Alexandre vence, e a política de Alexandre era o seguinte, que toda vez que o exército de Alexandre ele ia para conquistar terras, ele tinha um lema. Esse lema era de não voltar para trás. Então Alexandre, militarmente, ele expande seu poder, chega até as regiões do rio Ganges, na Índia, onde lá eles tiveram uma batalha duríssima contra os nativos da Índia, e os soldados da época pediram para regressar, isso já no ano 324 a.C. Os soldados de Alexandre, eles rogaram ao imperador que voltasse para a Grécia, porque já estavam longe demais de suas famílias, longe demais do seu país, e ali eles tiveram uma batalha que foi muito difícil, muito dura para os gregos. Então Alexandre, atendendo o pedido dos seus soldados, ele volta para a Grécia. Alexandre ele percorreu 32 mil quilômetros em suas campanhas militares, de expansão militar. Ele dominou o mundo
o mundo antigo, ali o norte da África, até a Índia, né? A Ásia Menor, a Trácia. Então foi todo essas porções de terra, né? Esses lugares, né? Geopoliticamente, né? Que foram dominados por Alexandre. Voltando um pouquinho, quando a gente fala da Pérsia, a Pérsia, ela quando derrota a Babilônia em 539 a.C., ela passa a dominar o mundo de até então, e em 525 o filho de Ciro, chamado Cambises II, ele derrota o Egito, né? O Egito que era ali governado pelo faraó, agora fugiu da memória o nome do faraó, mas eu depois, se eu lembrar, eu falo o nome dele. Então, o Egito ele passa a ser dominado pela Medopérsia, certo? Ele passa a ser dominado pela Medopérsia e então os egípcios agora eles não mais têm autonomia. A partir de 525 a.C., o Egito passa a não ter mais autonomia como era na época dos faraós. Mas quando a Grécia vence a Medopérsia, né, os egípcios, quando Alexandre chega no Egito, né, os egípcios eles agradecem a Alexandre por livrá-los, né, os egípcios, né, de terem sido livres da influência e do domínio persa na região do Egito. E aí então Alexandre é até considerado pelos egípcios da época como faraó e depois seus sucessores, né, ali os Ptolomeus que ali ficaram, né, foram considerados também como faraós do Egito, certo? Então aqui nós percebemos que Alexandre ele domina o mundo naquela época, mas no ano 323 a.C. ele acaba falecendo. Ele é acometido de uma febre. Há quem diga que ele, após a morte de Hefestion, que era um amigo de infância de Alexandre, ele ficou muito mal com a morte do amigo e ele não teve mais uma saúde como tinha antes. Isso em 324 também. E aí em 323 a.C., a história, né, uma das teorias é de que Alexandre ele tenha sido morto por febre, né, ele morreu de febre ou de malária, né, uma outra teoria também. Né, após ele ficar 2 dias se embriagando, ele acabou morrendo. Quando Alexandre morre, começa de novo uma instabilidade na Grécia. Né? Então por 13 anos você tem aqui a velocidade com que Alexandre o Grande alcança o domínio mundial naquela época, né? Como eu disse, né? Ele dominou a Trácia, a Ásia Menor, o Egito, o norte da África e foi até a região da Índia, no rio Ganges. E quando Alexandre morre, Alexandre ele tinha 3 esposas, mas a esposa que ele amava de verdade era Roxana. E Roxana estava grávida de Alexandre IV, que era o sucessor de Alexandre o Grande. Então, quando Alexandre morre, o filho de Alexandre ainda não tinha nem nascido. E aí os generais de Alexandre começam então a disputar pelo trono. São os seguintes, né? Cassandro, Ptolomeu, Seleuco, Antígono e Licímaco. Seleuco e Antígono, né? Esses aqui fizeram uma aliança, né? Antíoco e Antígono, melhor dizendo, tá? Então Ptolomeu, né? Seleuco, Cassandro, Licímaco e Antígono eram generais. Só que desses generais, os 4 aqui, Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandro, eram os 4 principais generais de Alexandre. E Antígono, ele fez uma aliança com Seleuco, certo? Para que ali eles governassem uma parte do império. Então, como houve digamos assim, não houve um sucessor direto, né, de Alexandre para que ele fosse o governante, né, depois de Alexandre, até colocaram Filipe, o irmão de Alexandre, né, o irmão de Alexandre ele tinha começado a governar a Grécia, porém um dos generais mata Filipe, certo? Roxana também é assassinada, grávida ainda, por Cassandro da Macedônia.
Então, depois de toda essa instabilidade nas terras que Alexandre havia conquistado, então os generais, os quatro, né, eles dividem as terras. Ptolomeu ele vai para o Egito, Seleuco ele vai para Síria, para a região da Palestina, Cassandro fica na Macedônia e Licímaco fica com a Trácia, com a Ásia Menor. E Antígono, né, também fez a aliança com Seleuco, com Antíoco depois, né, ficou com toda aquela parte que compreende hoje o atual Irã, ali meados da Índia também. Então foram esses territórios conquistados por Alexandre e eles se fragmentaram, né, e agora você tem guerras internas de novo na Grécia, nos territórios conquistados por Alexandre. E desses 4 generais aqui, desses 5, melhor dizendo, somente Ptolomeu e Seleuco prevaleceram nas batalhas, né? Seleuco, até vou pegar aqui uma obra aqui, chamada Antiguidade Clássica. Deixa eu aqui pegar para vocês. Eu fiz umas anotações aqui, na verdade. Na página 47 desse livro aqui, ó, Antiguidade Clássica, é um livro muito bom, recomendo. Aqui vai falar da Grécia e da Roma, sobre o período helenístico. Eu fiz umas anotações aqui. Aqui no livro fala assim: com a morte de Alexandre, conforme apontado por Bádia, o Império Macedônico adentrou um período de disputas internas, uma vez que Alexandre não deixou sucessor para ocupar seu cargo. Como eu disse, quando Alexandre morre, Alexandre IV ainda estava na barriga de Roxana, ainda estava não tinha nascido ainda, né? Assim, a luta que se seguiu pelo controle do Império acabou por redefinir as fronteiras. Após meio século de lutas, Seleuco dominou a região da Ásia, Licímaco os territórios europeus e Ptolomeu o Egito. Com os confrontos entre Licímaco e Seleuco, resultando na morte do último, né, Seleuco, que havia derrotado Licímaco, os territórios passaram a ser dominados por outro grupo, os gauleses, né, que era uma tribo bárbara, né, que existia ali na França, né, ali na região da Gália, né, que hoje compreende a França. Após a expulsão dos gauleses, realizada com a união de Antígono e Antíoco, né, melhor dizendo, eu falei Seleuco, né, mas é Antíoco, respectivamente o familiar de um general de Alexandre e o filho de Seleuco. Observamos um período de maior estabilidade, uma vez que ambos os vencedores mantiveram a paz, governando seus respectivos reinos. Assim, esse período da história grega pode ser classificado como um momento de descentralização política, ou seja, os generais, né, que haviam disputado pelo trono da Grécia, no fim eles tiveram que dividir os territórios, estes conquistados por Alexandre. Muito bem. Esse momento, né, esse período da história grega, pode ser classificado como um momento de descentralização política, com o surgimento de reinos menores, os quais, segundo Bádia, se baseavam em tradições e elementos da cultura grega e macedônica. Então, aqui, sem mais delongas, né, a gente está falando de tanta batalha, um matou o outro, um dominou, o outro também, o outro já não. Né? A gente está falando a respeito desse momento de, como o livro traz aqui, de descentralização política. Né? Aqui no final diz assim, né, tradições e elementos da cultura grega e macedônica. Então é disso que nós vamos falar agora. Alexandre deixou um vasto império nas mãos dos generais. Alexandre, além de ser um ótimo militar, ele era amante da cultura grega. E também sabemos que Alexandre ele foi aluno de Aristóteles, um grande filósofo grego que a filosofia reconhece. Ele foi aluno de Aristóteles e ele prezava muito pela arte, pela ciência e pela filosofia. O que é ser heleno naquela época? Os descendentes de Heleno eram assim chamados de helenos, mas depois que Alexandre ele passa agora a dominar aquele mundo que antes era dominado pelos medo-persas, o grego agora ele passa a ser helenístico. Os gregos, né, os macedônicos, eles
até Alexandre o Grande outorgava, né, dava direito e ordem para que os gregos, os macedônicos casassem com pessoas de outras nações, a fim de mesclar as culturas, né? E, por exemplo, quando Alexandre conquista todo o território que a Pérsia dominava, inclusive até na Índia, até no Rio Ganges, né, você tem aqui grandes trocas comerciais. Daí na Índia, por exemplo, vem o açafrão, né, que é uma erva natural, né, é um tempero natural, né, e o açafrão é proveniente da Índia, então o açafrão começou a circular dentro do território grego, né, e também peças de ouro, moedas, né, tudo isso no período helenístico você consegue encontrar, né, moedas, tecidos, temperos, certo? Então tudo isso é possível porque Alexandre expandiu toda a cultura greco-macedônica. Então falando disso, né, na filosofia nós temos as escolas filosóficas dos epicureus, dos estoicos, do cinismo e do ceticismo. Pelo menos essas quatro correntes filosóficas, depois da época, a partir da época do período helenístico, né, nós temos essas quatro correntes, né, pela qual duas delas, lá em Atos 17, estamos falando do livro de Atos, né, nessa série aqui, nesse estágio que estou fazendo, o apóstolo Paulo vai lidar com um público que tem filósofos epicureus e estoicos, né? Então, a gente ainda vai falar em vídeos próximos aí que vamos estar gravando, tá? Então, na filosofia você tem, então, essas correntes filosóficas, né? Na arte você tem, então, a arte grega, ela, no período helenístico, ela passa a exprimir dor, ela passa a exprimir agora mais violência. Isso porque a arte agora passa, nesse período helenístico, passa agora a mostrar a realidade dos fatos, das guerras, né? E eram tudo isso demonstrado em peças teatrais. E isso na sociedade greco-romana, as peças teatrais atraíam muito a atenção do público, né? Dos cidadãos que haviam no Império, né? Então a arte também passou por uma, digamos, uma leve transformação, né? A arte ali agora apresentando violência, guerra, dor, sofrimento, né? Uma peça teatral mais realista para o público. Nós temos também a ciência, né? O avanço da ciência no período helenístico. Por exemplo, Ptolomeu, né? Cláudio Ptolomeu, um dos reis do Egito, juntamente com Hiparco, esses dois camaradas aí, eles estudaram sobre a teoria do geocentrismo. Eles descobriram, né, isso na época deles, lá no terceiro século a.C., que a Terra era o centro do sistema solar e que todos os outros planetas, o Sol, a Lua, giravam em torno da Terra. Mas lá na frente, 14 séculos depois, nós temos Nicolau Copérnico, um polonês que estudava astronomia. Ele comprovou que a Terra não era o centro do sistema solar. Mas Nicolau Copérnico defende o heliocentrismo, né? O Sol sendo o centro do sistema solar, ou seja, a Terra que gira em torno do Sol e não o Sol girando em torno da Terra. Bom, então aqui Nicolau Copérnico ele está ali no 14º século da nossa era, né, defendendo o heliocentrismo e derrubando por terra essa teoria do geocentrismo de Ptolomeu, que depois fora defendida pela Igreja Católica Romana. A Igreja Católica, nós sabemos que todas as teorias que forem levantadas, todas as ideias que forem contra a Igreja, contra Roma, né, as pessoas eram perseguidas, eram chamadas a retratar-se em assembleias públicas gerais, e Nicolau Copérnico ele quase perde a vida por causa disso. Foi perseguido pela Igreja Católica, né, mas Copérnico ele morre de AVC, né, ele morre de acidente vascular cerebral. E depois Isaac Newton, Galileu Galilei e Kepler, melhor dizendo, eles vão concordar com o heliocentrismo de Galileu Galilei, né? Eles comprovaram de que é a Terra que gira em torno do Sol, né? E não o Sol girando em torno da Terra, né? Como defendia Ptolomeu e depois a Igreja Católica, certo?
Então é hoje a teoria mais aceita na academia, né? A teoria de que o heliocentrismo é o que acontece, né? A Terra girando em torno do Sol e todos os planetas e astros girando em torno do Sol. Falando um pouquinho sobre a língua grega, também com a cultura helenística, né, e a expansão do Império Greco-Macedônico, nós temos a língua grega sendo difundida no mundo. E a língua grega ela passa a ser a língua franca daquela época. Eu quero ler aqui com vocês, por exemplo, aqui mais uma vez, vou pegar aqui a minha obra aqui, a obra da editora Intersaberes, né, um livro que eu tenho aqui, Antiguidade Clássica. Eu já apresentei para vocês nesse vídeo, e quero ler aqui com vocês na página 47 e também 48. Ainda falando sobre o período helenístico, agora sobre a língua grega, aqui diz o livro assim: cabe ressaltar que, ainda que anexadas ao território romano, diversas polis gregas mantiveram sua cultura e sua língua, ao mesmo tempo que continuaram a se declarar como herdeiras da civilização grega. Nesse sentido, ressaltamos que a presença grega no mundo antigo causou tanto impacto que até os povos que vieram a dominar o território, os romanos, né, vamos falar dos romanos mais tarde, reconheciam o potencial e a riqueza da cultura grega, ao mesmo tempo que desejavam se identificar com essa civilização. A língua grega era conhecida dos romanos ilustres, os quais buscavam babás e preceptores gregos para seus filhos, a fim de que dominassem essa língua desde pequenos. Olha só que informação importante. A língua grega, né, até os romanos, né, eles se maravilharam com a cultura dos gregos, com a língua grega, e até os altos oficiais eles queriam que seus filhos aprendessem a língua grega logo cedo. E a língua grega ela foi difundida naquele mundo e passou a ser a língua franca no mundo daquela época, né? Naquele contexto ali, século II a.C., século III já, melhor dizendo, século III até o século I ali, né? Quando os romanos passam então a usar o latim como sendo a língua oficial do Império, né? Já no século I a.C., melhor dizendo. Uma outra citação que eu quero ler aqui para vocês sobre a língua grega, mais uma vez recorrendo ao historiador William Hunsey. Ele fala o seguinte sobre a língua grega. Por toda parte, o grego passou a ser o idioma das pessoas educadas e rapidamente foi adotado como língua comum nas atividades comerciais. Por volta de 200 a.C., falava-se grego desde as colunas de Hércules até o Ganges. Olha só o que o Hunsey está falando. Nessa citação ele fala que a língua grega ela alcança, já ali no início do segundo século a.C., o mundo conhecido da época, né? O velho mundo, das colunas de Hércules, que ficava na Península Ibérica, que compreende hoje Portugal e Espanha. Aliás, até as colunas de Hércules, elas, na mitologia grega, né, elas demarcavam o limite territorial do planeta. Ou seja, ali havia uma placa dizendo assim, nada mais além. E eles acreditavam, as pessoas daquela época acreditavam que ali era o fim do mundo e que após aquelas colunas de Hércules havia o mar na frente e logo em seguida havia um grande abismo ali, né? Se algum navio fosse navegar por ali, ele correria um sério risco de cair nesse abismo. Mas, né, Cristóvão Colombo, em 1492, descobriu a América, né? E essa teoria de o fim do mundo, né, ela foi jogada por terra, né? Não existia abismo algum, né? Pelo contrário, existia um continente inteiro aqui que até então era desconhecido dos europeus, né? Sobretudo de portugueses e espanhóis. Então aqui a língua grega, né, voltando aqui ao assunto, a língua grega ela se estende desde as colunas de Hércules, da antiga Espanha, né? A palavra Espanha é uma palavra fenícia, né, que compreendia toda a Península Ibérica, e até o Ganges, o rio Ganges, na Índia, né? Então imagina, de Portugal até a Índia, a língua grega era falada naquele momento.
né? É como o inglês hoje, nos nossos dias, né? A língua franca hoje, após a Guerra Fria, né? Que terminou em 1991 com a renúncia do presidente Gorbachev lá na Rússia, né? A língua inglesa, né? Ela, depois da Guerra Fria, que os Estados Unidos vencem a Rússia, daí a língua inglesa ela passa a ser a língua franca no mundo, né? Se a Rússia tivesse vencido a Guerra Fria, seria a língua russa no mundo hoje. Pois bem, então a língua grega era como se fosse hoje a língua inglesa hoje, né? E Alexandria, né? Falando um pouco de Alexandria, Alexandre o Grande, né? Ele é homenageado, né? Mas ele já estava morto, né? Ele é homenageado com esse nome, né? Que é dado a essa cidade no Egito, né? Alexandria. E Alexandre ele tinha um sonho, né? Além de ele ser um ótimo militar, um ótimo imperador, né? Conquistador, ele também amava a cultura, né? As literaturas. Tanto é que ele foi educado por Aristóteles. E ele amava a ciência, a cultura, a arte, por isso, a filosofia. Por isso que todos esses ramos da ciência humana, né? De humanidades, né? Digamos assim, se expandiu por todo o território grego macedônico, por todo o império. E Alexandria foi fundada, e lá foi fundada uma biblioteca, que era o sonho de Alexandre, só que antes de ele realizar esse sonho, ele morre, né? Mas Ptolomeu Filadelfo II, né, ele coloca em prática o sonho de Alexandre o Grande, e funda então a Biblioteca de Alexandria. Vocês lembram que eu falei no início do vídeo que quando se trata de história antiga, a gente não tem todos os dados possíveis para nós entendermos como que era a vida naquela época? Isso se deve pelo fato de que na Biblioteca de Alexandria havia muitos acervos, né? Nós entendemos assim, havia muitos dados históricos, muitos documentos que a humanidade até então guardara, mas houve um incêndio naquela biblioteca, na Biblioteca de Alexandria. Quem provocou esse tal incêndio, né? Existem 3 teorias para isso, né? Quando se fala de teorias, né, a gente não está afirmando, mas pode ser uma verdade, né? Teoria é teoria, né? Mas fato, né? Contra fatos não há argumentos. Mas quando se trata de história antiga, nós temos teorias, né? Em muitos momentos, né? Quando se fala a respeito desse assunto, desse período da história da humanidade. Existem pelo menos 3 teorias que falam sobre o incêndio que houve em Alexandria, na Biblioteca de Alexandria. A primeira teoria era na época do Triunvirato Romano, onde Pompeu e Júlio César disputavam pelo território egípcio. Houve uma guerra entre eles dois, os dois estavam disputando para ver quem ficaria com o trono, né, porque Roma ainda estava na sua forma de república. Mas teve um tempo ali, antes de um século ali, né, no primeiro século, melhor dizendo, antes de Cristo, teve um tempo de instabilidade no Império Romano também, onde haviam 3 imperadores ali. Houve 2 triunviratos, né? Houve o primeiro deles foi Júlio César, Pompeu que anexou Jerusalém no ano 63 a.C. ao território romano, e Crasso também. Mas esse havia desistido, aí ficou Pompeu e Júlio César, né? Júlio César era o grande nome ali do Império Romano. E houve um segundo triunvirato, que foi de Otávio Augusto, Marco Antônio e Lépido. Lépido também abandonou, ficou Marco Antônio e Otávio Augusto, e esses, no ano 31, batalharam, né, na batalha conhecida como Batalha de Ácio, né? E Marco Antônio, casado com a Cleópatra, eles tinham o sonho de tornar o Egito novamente uma nação potente, né, e não mais uma província de Roma. Mas Marco Antônio morre na guerra. E Otávio Augusto vence o Egito, ele continua sendo província romana. Mas voltando um pouquinho, houve, nesse período de Júlio César e Pompeu, houve uma guerra entre eles dois, que possivelmente provocou um incêndio na Biblioteca de Alexandria. Uma segunda teoria fala de que quando os islâmicos, houve o domínio árabe no Egito, né, o domínio muçulmano, e hoje o Egito é uma república árabe, né, República Árabe do Egito, né, o nome por extenso.
Quando os árabes ali adentraram em Alexandria, né, eles tocaram fogo ali na biblioteca, causaram um incêndio na biblioteca. É uma outra teoria também. A terceira teoria foi que a Igreja Católica, ela quando tornou Alexandria uma das pentarquias, né, uma das 5 cidades mais importantes do catolicismo, ao lado de Antioquia, Jerusalém, Constantinopla e a própria Roma, a Igreja Católica havia ateado fogo na Biblioteca de Alexandria. Mas independente, né, se foi uma guerra romana, uma invasão árabe ou uma perseguição católica romana, houve um incêndio em Alexandria, né, e na biblioteca. E a biblioteca, nós, acho que parece que 90%, 80% a 90% de informações documentárias da época da Antiguidade se perdeu nesse incêndio. Então, se não fosse o incêndio em Alexandria, nós teríamos muito mais documentos históricos, né, para nós, então, entendermos mais e melhor, né, as culturas das épocas, né, dos impérios da Antiguidade. Né? Muito bem, então Alexandre ele tem esse sonho de... Alexandre o Grande, né, ele tem esse sonho de fundar uma biblioteca. Ptolomeu, ele realiza esse sonho de Alexandre e ele ordena que 72 judeus ele traduzissem a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, para a língua grega daquela época. Eu vou pegar aqui a citação aqui, uma breve história do mundo. Desse livro eu sempre recorro a ele porque ele fala de uma maneira geral de impérios que dominaram o mundo, né? E aqui na página... Essa citação também eu fiquei de falar para vocês, certo? E eu vou trazê-las aqui para vocês agora. Aqui. Deixa eu pegar só a referência aqui, a página 71. No vídeo passado eu estava procurando e não achei, mas apenas havia citado. Mas hoje eu trouxe aqui a informação. Vamos lá. Falando de Alexandria, diz assim: uma nova cidade do Egito, chamada Alexandria, acabou se tornando a principal herdeira da tradição ateniense. Fundada em 331 a.C., no ano em que a Grécia derrota finalmente a Medopécia, a cidade ascendente tornou-se a máquina intelectual do mundo ocidental. Uma notável biblioteca e museu foram construídos. Grandes estudiosos gregos, tais como Euclides, né, que era um matemático e filósofo, chegaram, filósofo não, físico, melhor, tá? Chegaram para enriquecê-la com suas ideias. As pesquisas médicas avançaram com o anatomista Herófilo, que dissecou o cérebro e o olho humano no ano 285 a.C., ou seja, no terceiro século antes da Era Comum, antes de Cristo. Um quarto de século depois, né, nascia uma escola médica de grande fama. Os judeus vieram para a cidade em grande número para comerciar, e os estudiosos judeus os acompanharam e traduziram seu Antigo Testamento do hebraico para o grego. Essa versão era conhecida como Septuaginta, por ter sido o trabalho de 72 tradutores. Bom, então aqui nós percebemos, pelo menos duas coisas que quero destacar aqui. Alexandria, né? Essa cidade era uma cidade cultural, né? Tanto é que aqui na continuação fala assim: se houvesse o prêmio Nobel para a ciência, medicina e literatura naquela época, Alexandria teria sido o lar de ganhadores do prêmio, mais que qualquer outra cidade. Né? Ali iriam estudiosos, né? Médicos, filósofos, né? E os judeus ali, 72 judeus, né? Até se entende que eram quem sabe ali, as 12 tribos de Israel representadas, né? Ali a descendência, né? As tribos, a maioria delas, pelo menos 10, já haviam sido arrasadas pelo Império Assírio. Mas 72 judeus, né? Ali 6 de cada tribo, descendentes de cada tribo, eles traduziram por ordem de Ptolomeu II a Bíblia, o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E até então, os judeus, eles quando começaram, naquela geração começaram a nascer,
eles nasciam e aprendiam a língua grega, e o hebraico estava se perdendo. Por isso até também que houve a tradução, né, do hebraico para o grego, porque judeus, né, estavam nascendo nas regiões ali da Palestina, que era de domínio seleucida, né, onde a língua grega dominava. Então os judeus eles já nasciam ali aprendendo a língua grega, né, e tendo dificuldades de assimilar a língua hebraica, né? Por isso que houve essa tradução, porque até então, quando não tinha tradução da Bíblia, do Antigo Testamento do hebraico para o grego, né, os judeus nem sequer mais conheciam, né, compreendiam o texto hebraico do Antigo Testamento. Aí com a tradução do grego, daí ficou legal para os judeus, que então eram de fala grega, né? Nasciam e já aprendiam a língua grega. O Novo Testamento, né, como é o livro de Atos, né, composto lá no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, foi escrito em grego koiné, né? Mas lembrando que o Novo Testamento ele foi escrito em grego, mas os autores, exceto Lucas, eles eram judeus, né? Judeus, eram cristãos, e mesmo Lucas sendo grego, ele tem um entendimento judaico da coisa, certo? E daí então a língua grega a gente percebe que no mundo antigo ela foi disseminada através do período helenístico, né, das campanhas militares de Alexandre e também da expansão, né, consequentemente da expansão da arte, da filosofia e da ciência, certo? Então, pessoal, hoje nós falamos a respeito da Grécia, né? Eu disse que ia falar sobre a Grécia e Roma, só que eu trouxe muitos dados sobre a Grécia, né? Tudo isso é importante para nós entendermos como que era o mundo naquela época, né? Como se comportavam as pessoas, como era a vida, né? E a gente é acostumado quando a gente estuda história, nós somos acostumados a falar somente dos grandes líderes, dos políticos, dos grandes nomes, né? As pessoas que venceram guerras, as pessoas que conquistaram impérios, mas a história ela não só fica circunscrita nos grandes nomes, né? Mas sim, a história a gente também deve estudar o dia a dia, como era naquela época, né? Estamos tratando de Grécia e Roma, né? Hoje nesse vídeo falando sobre a Grécia, né? Como que era o dia a dia, como que as pessoas entendiam qual era a visão de mundo delas. Então tudo isso é importante. No próximo vídeo nós vamos falar sobre Roma, certo? O livro de Atos dos Apóstolos e a sociedade greco-romana, esse é o tema, e hoje eu falei muito sobre a Grécia, né, para nós darmos uma introdução geral, né, e para nós entendermos os vídeos sequentes, né, na sequência que eu estarei gravando aqui para vocês. Tá bem? Agora tudo isso, né, os gregos, né, o que os gregos, né, tem a ver com o livro de Atos, né? Para nós terminarmos o vídeo de hoje, né, Lucas era grego, né, então estou falando de compatriotas de Lucas, né? Lucas era grego, ele entendia muito de grego, dominava a língua, né? O apóstolo Paulo, ele sendo romano, mas o pai e a mãe dele eram judeus, né? Então ele tinha o sangue judeu, né? E também ele dominava a língua grega, né? A língua grega é essa que, por causa do período helenístico, ela foi disseminando no mundo antigo, né? E havia judeus de fala grega. Na igreja primitiva cristã, que é relatada no livro de Atos, havia judeus de fala grega, né? Ali houve até uma discussão entre judeus e gregos, né? Em Atos capítulo 18. Atos 18 a gente vai falar num vídeo futuro, tá? Que a gente está tratando aqui no canal. Atos 18, ali fala o seguinte, no verso 4, né? Por exemplo. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos, né? Então havia muitas pessoas que eram gregas, né, que adentraram, né, que aceitaram abraçar a fé cristã
no primeiro século, né? Quando a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Atos, ela fala de gregos, por vezes são pessoas gregas, mas também por vezes são pessoas de fala grega. Ela pode ser uma pessoa judia, mas é de fala grega, né? Então a Grécia ela traz para nós uma introdução geral da coisa, né? E a Grécia ela trouxe a filosofia dela para o mundo conhecido e muitos judeus ficaram helenizados, né? Tanto é que na época de Cristo e dos apóstolos havia até muitos judeus acreditavam na imortalidade da alma. Muitos não acreditavam na ressurreição, ou até, quem sabe, até de forma unânime, né? A não ser que fosse a ressurreição final, no juízo final. Tanto é que, por exemplo, quando Jesus ele aparece na margem do Mar da Galileia, que na verdade era um lago, mas eles naquela época não tinham essa compreensão, essa distinção de mar e lago, na alta madrugada, os discípulos se encontravam no Mar da Galileia e eles viram um ser lá na margem. E daí um deles exclamou, é um fantasma. Por que ele exclamou um fantasma? Porque na cultura grega, né, ali na religião grega, né, eles acreditavam na imortalidade da alma, que foi trazida por Platão, e eles, influenciados por essa cultura, nós percebemos que os discípulos achavam que realmente era um ser desencarnado que estava ali, que estava na margem do Mar da Galileia, né? Mas Jesus apresentou-se dizendo que era ele, né? E daí Pedro, nós temos a história no Evangelho de Mateus, que Pedro ele vai de encontro a Jesus andando milagrosamente por cima da água, né? O único pecador que conseguiu andar por sobre as águas. O pastor adventista Sérgio Monteiro ele fala que, certa vez num debate que ele foi no programa Vejam Só, falando a respeito da imortalidade da alma, ele fala que havia, naquele período do primeiro século da nossa era, muitos judeus que estavam influenciados por essa doutrina da imortalidade da alma, que ela é antibíblica, né, trazendo agora para a teologia. Havia uma crença de que a partir das 10 horas da noite e toda a alta madrugada ali, toda madrugada, os espíritos saíam, né, nas ruas caçando as almas, as pessoas, né, que estavam na rua para levá-las à morte, né? E por isso que os discípulos estavam no Mar da Galileia, porque eles não queriam voltar para o continente, eles não queriam voltar para a terra, né? Com medo desses tais espíritos que possivelmente poderiam arrebatá-los, levá-los à morte, né? Daí Jesus aparece lá e é por isso até que os discípulos exclamaram, é um fantasma, quando viram Jesus na margem da Galileia, né? Do Mar da Galileia. Né? Então, a influência grega, ela chegou não somente para os apóstolos, não somente para as pessoas que viveram no primeiro século, mas também ela trouxe influências até os dias de hoje, né? Os gregos, né? Até se tem uma frase, uma máxima que diz assim, nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram, né? E a Grécia, ela abarca aí, né, toda a filosofia, né, o berço da filosofia, e essa filosofia ela foi passando, né, de geração em geração, né, como por exemplo São Tomás de Aquino, né, que aprendera de Aristóteles, né, e ele escreve sobre as 5 vias que levam para a provar a existência de Deus, né, e chega-se até hoje também. E até nos videogames também, né, você tem aí a sociedade greco-romana influenciando nos videogames também, né? E tem a Batalha de Troia, né? Tem a Guerra do Peloponeso, né? Tudo isso aí para quem gosta da área dos videogames aí, né? Sabe do que eu estou falando, né? Então a influência grega e romana ela chegou até os dias de hoje, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui, certo? Quero agradecer o carinho de vocês. Quero agradecer a você que é inscrito no meu canal. Quero agradecer a atenção de vocês nesse vídeo. É um vídeo um pouco extenso. Para aqui relembrar que é vocês, né, que eu estou fazendo estágio e esse é o tema que nós estamos tratando, que é o livro de Atos dos Apóstolos e a Sociedade Greco-Romana. Hoje eu falei sobre a Grécia no período helenístico, né, a influência grega tanto na cultura, na arte, na filosofia,
E no próximo vídeo nós vamos falar mais agora sobre Roma, como viviam os romanos, vamos falar um pouco do período imperial, vamos falar de Nero, vamos falar das classes que haviam, né, em Roma, que era um império bastante estratificado, ou seja, havia diferenciações de classes, né? Havia os escravizados, havia os libertos, haviam os gladiadores. Então, nós vamos falar a respeito no próximo vídeo do Império Romano, do dia a dia em Roma, como vivia um romano, como era a sociedade romana e a religião romana também. Tá bom? Então, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí nesse vídeo aí. Se você não é inscrito no meu canal ainda, que você possa então estar se inscrevendo para participar dessa família Verdade que Liberta. E ative os sininhos para que então você receba as notificações quando eu aqui postar um vídeo no canal. Tá bem? Um forte abraço, Deus os abençoe e até a próxima, se Deus permitir.